Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 11 de abril, já está chegando para manter você bem informado dos principais fatos de Cachoeira do Sul e do estado gaúcho. Na edição de hoje, a gente volta a falar do vestibular na Universidade Federal de Santa Maria. Antigo PEIAS foi reformulado e também retorna na metade do ano. Então a gente deve ter provas em 2024, 2025 e 2026. E aí 2026 completou o ciclo das 3 provas, 40% das vagas de toda a UFSM vão ser destinadas para esse processo. Golpes na internet crescem e táticas variam para surpreender novas vítimas. No quadro Opinião, Francisco Bastos comenta por que faltam médicos nos postos de saúde e hospitais públicos. Ônibus de graça para quem vive no campo. Cerro Branco colocou linha para moradores irem até o comércio 2 vezes por semana. Tenho certeza que vai ajudar bastante também a todos, né? Porque todo mundo reclamava, mas agora está sendo bom. Tomara que continue. Estamos bem contentes, a minha família está super feliz. E além das notícias, a gente também vai mostrar aqui a sua mensagem, a sua opinião. Conta pra gente o que você achou dessa iniciativa de Cerro Branco. Gostou da ideia? Acha que daria certo na sua cidade? Envie a sua resposta para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do NT Sul. O número é código de área 51, número 99769-7129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube. E fique de olho na telinha, porque o NT Sul já está no ar. E a gente começa o NT Sul de hoje falando da volta do vestibular na Universidade Federal de Santa Maria. A instituição também traz de volta o antigo PEIAS, é o processo seletivo seriado, ao final de cada ano no ensino médio. Vai ter prova nesse inverno aqui em Cachoeira do Sul. A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, aprovou na semana passada uma resolução que autoriza o retorno do vestibular próprio e o processo seletivo seriado, o antigo PEIS, que agora terá apenas a sigla PSS, que serão novas formas de ingresso na instituição. As novidades já estarão em vigor a partir do vestibular de inverno. Estima-se que até 2026, 30% das vagas serão para ingresso via Sistema de Seleção Unificada, o SISU, 30% via vestibular e 40% via PSS. Após reuniões com a comunidade acadêmica, a Universidade Federal de Santa Maria optou pelo retorno do vestibular. E o processo seletivo já tem data para acontecer, inclusive no inverno deste ano, e vai abranger também o campus de Cachoeira do Sul. Então, a volta do vestibular. A UFSM trabalhou e estudou os números, né? Porque a gente não estava tendo um preenchimento total das vagas. E o CEP se reuniu, a comunidade foi consultada e a gente aprovou, então, na última semana, o retorno do vestibular e o retorno do processo seletivo seriado, que era o antigo PEIS, né? Semelhante a ele vai acontecer. Então, agora a gente vai ter provas, vamos ter provas aqui em Cachoeira do Sul para o vestibular, já na metade do ano agora. Então, o pessoal tem que ficar esperto que vai sair um edital para se inscrever e participar desse processo seletivo. Já o antigo PEIS, que agora se chama Processo Seletivo Seriado, vai acontecer nos moldes em que já acontecia. Consiste em uma prova que é realizada ao final de cada ano do ensino médio e do somatório de pontos, os estudantes podem optar pelos cursos. E as escolas interessadas em participar já podem fazer contato com a universidade, pois é necessário um cadastro. Para tentar deixar não tão pesado para o estudante, né, uma carga muito grande, uma prova muito pesada, a universidade ela criou já nos passado, né, a questão do PEIS, e ele está voltando com outro nome, né, Processo Seletivo Seriado. Então, como é que funciona? Tu faz uma prova lá, o estudante do primeiro ano do ensino médio faz uma prova no final do primeiro ano, do segundo faz uma prova no final do segundo ano e no final do terceiro ano. Então, a gente deve ter provas em 2024, 2025 e 2026. E aí 2026 completou o ciclo das 3 provas, 40% das vagas de toda a UFSM vão ser destinadas para esse processo. E de acordo com o diretor, a volta do vestibular foi pensada com base em uma série de fatores, entre eles a escolha do aluno pelo curso que realmente deseja cursar. Tem a questão da sazonalidade, a questão também do pessoal que mora longe e acaba nem vindo.
O que levou até esse pensamento? Exato. Então tem uma série de fatores, né, que foram levados em consideração. O principal é o não preenchimento das vagas, por alguns desses fatores que tu já comentou, né? Questão de sazonalidade, pessoas muito distantes, às vezes se inscreviam e aí quando chegava a hora de vir, se dava conta de que não tem condições financeiras. Outra, o SISU, ele universalizou o acesso à universidade, mas ele tem um detalhe assim que tu pode ir mudando, ele é dinâmico, então conforme tu está se inscrevendo, se alguém que tem nota superior à sua se inscreveu, eu caio no ranking, até chegar num ponto que eu caio fora daquele curso que eu queria cursar. Aí eu vejo a minha nota e eu vou pesquisar qual curso que eu consigo, e aí acaba sendo uma loteria, porque daí a pessoa não faz aquilo que ela quer. E aí a gente entende assim que no processo do vestibular a pessoa vai ter que escolher antes. Então no momento que tu escolhe, tu está escolhendo aquilo que tu realmente quer. E o fato das pessoas às vezes entrarem em cursos que não era exatamente o que elas queriam, a evasão era muito alta. Então lá pelo segundo, terceiro semestre os estudantes evadiam porque se davam conta, poxa, não é isso que eu quero para mim, eu vou correr atrás do que eu quero. Então esse é um dos motivos também, né, do retorno do vestibular. E a universidade acredita também que as vagas serão mais preenchidas com a volta das provas de processo seletivo. Também tem outro detalhe que o vestibular ele ajuda a divulgar a universidade e a aproximar, principalmente o processo seletivo seriado, ele vai ser realizado nas escolas, então o estudante faz na sua escola, a universidade vai até a escola. Então já é uma maneira do estudante começar a conhecer a nossa instituição, né? Ter uma pequena palestra de como funciona e ajudar eles também, porque é uma decisão bastante complicada, né? Nessa fase da vida são muito jovens e tem que tomar uma decisão para a vida inteira, né? Professor, e essa questão que o senhor estava comentando que já vai ter vestibular agora, na metade do ano, ele vai ser universalizado para todos os campos? Por exemplo, a prova que é feita aqui em Cachoeira pode ser para concorrer a um curso de outro campus? A ideia é justamente essa. Então, tu te inscreve aonde tu quer fazer a prova e ali tu escolhe o curso. Não interessa para qual campi da universidade, né? Para qualquer um deles tu pode fazer em qualquer um deles. Então, essa é universal. E dá essa dinâmica, né, da universidade. As escolas que têm interesse em aderir ao processo seletivo seriado podem manter contato com a Pró-Reitoria de Graduação pelo telefone código de área 55 3220 8187. E começa na próxima segunda-feira o prazo para os candidatos do Enem pedirem a isenção da taxa de inscrição. O período se estende até o dia 28 de abril. Para ficar isentos do pagamento, é preciso atender os seguintes requisitos: ser aluno da última série do ensino médio no ano de 2023, em qualquer modalidade de ensino, ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ser membro de família de baixa renda e estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Os participantes que tiveram o benefício em 2022 e não compareceram nos 2 dias de prova devem justificar a ausência para solicitar isenção neste ano. Nosso assunto agora são as compras pela internet. Uma opção prática e conveniente para muitos consumidores, mas traz uma série de riscos à segurança de dados pessoais e, principalmente, informações bancárias. Os casos de fraudes na internet têm aumentado nos últimos anos e os prejuízos podem ser enormes. Cerca de 15 casos de golpes ou fraudes pela internet são notificados por semana no Sindicato Nacional dos Aposentados na capital. Entre esses registros está a situação do aposentado Taylor Silva, que acreditava estar fazendo um bom negócio. Foi uma compra que eu fiz de uma ferramenta que eu estava precisando. Achei o valor bem interessante, o prazo de entrega também era bem aceitável. Eu acabei efetuando a compra através do cartão de crédito e fiquei tranquilo esperando os 30 dias que era a promessa para entrega e não aconteceu. Quando eu fui correr atrás, isso já tinha passado os 30 dias e não tive mais como acessar o site e o site de compras, e os e-mails não foram respondidos, as mensagens também não, e o cartão de crédito já havia feito o pagamento. As táticas dos golpistas variam e se tornaram cada vez mais comuns na era digital. A principal queixa é os empréstimos não solicitados. Isso aí é recorde nacional, né? E o resto, normalmente, são compras que não são entregues. São sites falsos que oferecem o que não tem para entregar.
O setor jurídico do sindicato busca solucionar os problemas dos seus associados e, quando não é possível, encaminha para órgãos competentes. O PROCON é um deles. Quando o consumidor clica em algum link que recebeu por WhatsApp, por e-mail, por mensagens ou navegando em algum site e acessa esse link, do outro lado só existe um fraudador, um criminoso. Nesse caso, o consumidor deve procurar principalmente a Polícia Civil, realizar um boletim de ocorrência. Agora, quando ele acessa um site oficial, acessando o site verdadeiro da empresa, faz uma compra e lá dentro existe uma pessoa que está tentando vender um produto que não existe, aplicando um golpe, ou produtos falsos, vendendo como se fossem originais, aí esse consumidor pode sim procurar o PROCON estadual ou o PROCON municipal, onde houver, para encaminhar sua demanda. Para evitar de cair em fraudes na internet, especialistas recomendam alguns cuidados. Conheça a reputação da empresa, identifique as informações de contato, desconfie de promoções tentadoras demais, utilize celulares ou computadores seguros, olhe sempre se o endereço do site é válido. Apesar do susto, Taylor diz que aprendeu a lição, mas pretende continuar desfrutando das facilidades do mundo virtual. Compro só em sites conhecidos, em lojas bem conhecidas, com garantia de devolução, de arrependimento, e procuro estar sempre informado, né? Porque o Código do Consumidor também vale para o ambiente digital. É isso aí, tem que desconfiar, né, daqueles valores baixos demais, baratos demais. Às vezes a pessoa paga bem pouquinho, só não recebe o produto, né? Aí também não adianta. Então tem que ficar esperto nesse ambiente para não cair em golpes. Gente, o prefeito José Otávio Germano pediu desculpas para o motorista de aplicativo Júlio César da Silva, ofendido na última quinta-feira pelo servidor e coordenador do Serviço de Trânsito do município, Luiz Carlos Romani. Apesar do prefeito ter anunciado a exoneração do servidor, a decisão não foi oficialmente publicada. Segundo a assessoria de imprensa, a portaria de exoneração foi assinada ontem, mas a publicação acontece nas súmulas, que geralmente saem a cada mês. O servidor não respondeu às mensagens enviadas pela nossa reportagem. Um carro pegou fogo na manhã de hoje nas proximidades da Prefeitura de Cachoeira do Sul. O vídeo com o cadete em chamas foi publicado nas redes sociais e rapidamente viralizou. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Ninguém ficou ferido. A falta de médicos é problema antigo e grave na saúde pública. É comum a população procurar atendimento nos postos de saúde e voltar para casa sem ter sido examinado, porque não tem o profissional, não tem o médico. Francisco Bastos fala sobre o problema agora no quadro Opinião. Entre outros tantos, um dos assuntos que não consegue avançar na sua resolução é na área da saúde a falta de profissionais, especialmente profissionais médicos. Isto tem causado muitos transtornos para a população e, logicamente, que para os gestores de saúde que não conseguem resolver essa situação. Então, nós chegamos ao estágio de termos muitos prédios, muitas unidades, em que não existe a presença deste ou daquele profissional, mas, como disse antes, especialmente de médicos. Qual é a forma de captação desses profissionais? No serviço público é o concurso público. E eu vou me focar um pouco mais nessa questão da falta no SUS, que é mais grave. Os concursos públicos que são abertos, os editais, em diferentes localidades, eles não têm, né, candidatos, não aparecem candidatos. Que mesmo em Cachoeira do Sul fazem, refazem e não aparecem. E aí se pergunta quais as razões disto. Faltam profissionais? O que há nisso aí? Um estudo da Associação Médica Brasileira recente, em conjunto com a Faculdade de Medicina da USP, mostrou que nós tivemos de 2010 a janeiro de 2023 um aumento de quase 100% do número de profissionais médicos formados. E isto dá um quantitativo muito grande. Também de que nós temos, e aí é um ponto importante, que nós temos uma má distribuição desses profissionais, como no Distrito Federal, em que nós temos mais de 5 profissionais médicos por 1.000 habitantes,
e no Pará não chega a 1,5. E esses, no caso do Pará, da região amazônica, estão atuando na capital, Belém, e nas principais cidades. Outro problema muito sério é que as condições, e quando se fala aqui de localizar os médicos em regiões ou em cidades distantes, as condições de trabalho elas são precárias. Não é dado para o profissional, além de um salário que ele não é compatível com as necessidades de quem se formou nesta área, também as condições de vida. E sem nada em termos de equipamentos, e inclusive com dificuldade de referência. Levando muitas vezes esse profissional a ficar exposto naquela comunidade ou até mesmo levar alguns ter consequências na justiça por algum procedimento que ousou fazer e não teve o resultado esperado. Então, qual é a situação hoje quando se discute isso da falta de médicos? Existe realmente falta de médicos? Sim e não. Se nós vamos ver que falta pelas razões, algumas dessas razões que foram elencadas anteriormente. Questão da má distribuição, questão da formação, da infraestrutura, de salários e aí por diante. Mas não, porque nós temos esse contingente muito grande de profissionais e que está, logicamente, mal distribuído e que tem um outro componente importante, que é muito pouco falado, que é a questão da utilização para os diagnósticos, né? Então seria uma função meio. Hoje nós temos muitos procedimentos que são feitos com alta tecnologia, as ressonâncias, as tomografias, assim por diante, e que os laudos, eles são feitos por profissionais médicos. Esses, inclusive, nem têm clínicas, nem atendem a população e nem estão nos hospitais, muitos deles. E esse é um contingente grande que aumentou ultimamente pela entrada da tecnologia aí na área da saúde. Mas para concluir, é importante nós termos médicos, mas muito mais a população precisa de equipes com médicos. Porque hoje nós não temos, somente em cima de um profissional, independente da sua grande importância, não recai todas as possibilidades de saúde. Não estou falando de doença. E aí nós precisamos da gama de profissionais a serviço, né, em equipes que possam dar conta da nossa realidade. Chega dessa história assim, a cada momento nós temos, ou a cada troca de governo, esse ou aquele programa. Não, nós precisamos de um projeto, um programa de Estado, que dê condições de uma sequência e que a população não fique aí sofrendo todos esses problemas e pior, né, tendo que buscar o único recurso que onde ainda existem profissionais à disposição, mas que não é o local ideal, que é lotando as emergências dos hospitais. Assunto importantíssimo. Muito obrigado ao Francisco por trazer estas dicas, estas informações, né, sobre a falta de médicos no nosso país, especialmente no atendimento da chamada atenção básica, aquele primeiro atendimento tão importante para todos nós. E agora está na hora da sua participação, do seu recadinho aqui na telinha da TV Novo Tempo. Mande sua mensagem, a sua informação, conte onde você está nos assistindo, quem está aí com você, se você quiser, é claro, mandar aí uma foto para a gente ou relatar uma situação que eventualmente ocorra também onde você está. Então, conte a sua informação, a sua notícia por meio do WhatsApp 51997697129. Você pode mandar um áudio, pode mandar uma foto ou um vídeo, tá bom? No Facebook também dá para mandar a sua mensagem, facebook.com/TV Cachoeira. E o mesmo vale para o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Daqui a pouquinho a gente vai falar das mensagens das nossas lives, mas vamos começar este bloco com as mensagens do nosso WhatsApp. Então me acompanhe aqui para nossa tela. Mensagem da Tânia Dávila. Já faz um tempão que não tem fraldas tamanho GG na farmácia do SUS. Ligo e ninguém dá previsão. Minha filha é deficiente e necessita. Obrigado, Tânia, pela participação. A gente lamenta, né, por essa situação. Esperamos que se resolva e vamos verificar. Esta é a segunda mensagem que a gente recebe essa semana, né, sobre falta desses materiais que são de uso contínuo e que, portanto, não deveria haver a falta, né, a interrupção no fornecimento. Obrigado pela mensagem. A Fátima Martinos também está mandando mensagem aqui. Este galho está para cair na Praça da Caixa d'Água.
Já foi informado para o setor, mas nada, tem fluxo de crianças e adolescentes ao redor para jogar e brincar. Depois acontece o pior, não adianta lamentar, diz aqui a Fátima. Fátima, obrigado pela mensagem. A gente vê ali, né, que até alguns galhos já foram retirados, mas tem ali um galho solto, quebrado, não consigo identificar aqui exatamente, mas é um risco ali iminente de queda, né, Fátima? Então, o pessoal aí da Secretaria de Meio Ambiente precisa fazer a poda adequadamente, né, ou até a retirada o mais breve possível para realmente evitar algum problema maior. Carla Glazenap está participando. Quero desejar feliz aniversário para minha mãe, Leoni. Saúde e felicidades. Está aí a dona Leoni na tela. Obrigado, Carla, pela participação. Felicidades, então, para Leoni nesta data especial, aniversário, né, que certamente precisa ser celebrado. Daqui a pouquinho tem mais recados. Obrigado a você que está interagindo, participando com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Sua mensagem no ar daqui a pouquinho. O intervalo é agora aqui no NT Sul e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, ônibus de graça para quem vive no campo. Cerro Branco colocou linha para moradores irem até o comércio com segurança. Tenho certeza que vai ajudar bastante também a todos, né? Porque todo mundo reclamava, mas agora está sendo bom. Tomara que continue. Estamos bem contentes, a minha família está super feliz. A gente conta tudo isso já já, fique com a gente. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, agora 12h26. Obrigado a você de casa pela companhia, por estar com a gente na hora de almoço ou ainda trabalhando, né? Quem almoça aí um pouquinho mais tarde, independentemente de onde você está, agradecemos pela companhia. E agora é hora da gente dar uma espiadinha nas condições do tempo nesta terça-feira aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera externa aqui no centro da cidade. Olha só, cadê a nuvem que estava aqui? Não tem nenhuma nuvem no céu, né? Hoje o céu azulzinho. Você de casa está gostando desse calorzinho, né? Ontem foi quente, hoje novamente. Para hoje não tem nenhuma previsão de chuva e a gente tem, portanto, o céu completamente limpo. Hoje deve ser o dia mais quente da semana aqui em Cachoeira do Sul. Amanhã a chuva já deve chegar e, inclusive, amenizar a temperatura. Confira a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul agora. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol desde cedo e a característica principal deve ser o calor. A terça tende a ser o dia mais quente da semana. Temperatura mínima 16 graus, máxima 32. Quarta-feira o dia deve começar com sol e ao longo do período uma formação significativa de nuvens deve ocorrer, proporcionando chuva mais ao fim do dia. Temperatura mínima 21 graus e máxima 31. Quinta-feira a tendência é de que o dia fique nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 18 graus, máxima 23. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Uma massa de ar seco e quente determina as condições do tempo no Rio Grande do Sul hoje e é responsável por uma terça com cara de verão no estado gaúcho. A previsão do tempo da Metsul Meteorologia indica mais um dia com temperatura acima da média para essa época do ano, assim como já aconteceu ontem. O tempo segue firme hoje. O sol aparece em todo o território gaúcho, mas acompanhado de nuvens, uma vez que o ar mais quente tende a estimular a formação de nebulosidade durante o dia. O calor vai ser mais forte, principalmente no oeste, no noroeste, na depressão central, o que inclui os vales e também a Grande Porto Alegre, a região metropolitana. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital, Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32. Na região norte, em Passo Fundo, 28. Na região central, em Santa Maria, 32 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 30 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, também 30 graus. Tem vagas remanescentes na UERGS Campus Cachoeira do Sul. O edital com as vagas e detalhes deve ser divulgado ainda nesta semana no portal da universidade na internet. Em Cachoeira do Sul, são 7 vagas para o curso de Administração de Empresas e 15 vagas para o curso de Agronomia. Para participar, os candidatos poderão usar as notas do ensino médio. Não será exigido ter participação no Enem.
Mais informações podem ser obtidas no campus da universidade, no centro de Cachoeira do Sul, ou pelo telefone 51 3724 0453. A gente conta sempre com a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Você tem vez, tem voz por aqui, então mande a sua mensagem, conte a sua notícia, fique à vontade também para comentar as nossas reportagens. Afinal, você pode ter um ponto de vista diferente, pode agregar também informações e é assim que a gente vai se apropriando, né, de tudo aquilo que acontece à nossa volta no dia a dia, no nosso cotidiano. Mande sua mensagem para a gente no WhatsApp 51997697129. E está na hora de cumprir a promessa, né? Falei antes que a gente ia trazer mensagens aqui das nossas lives e vamos fazer isso. Vou começar aqui com o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Roberta Oliveira está com a gente, acompanhando a TV Cachoeira Novo Tempo no Alto do Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Roberta, pela participação, pela mensagem. Um ótimo dia para ti e para tua família, viu? Olha só, mensagem aqui do Diego e também da Michele de Fraga, assistindo na Zona Norte. E aí tem aqui um comentário sobre um fato que aconteceu hoje, a gente não noticiou ainda, mas eu já vou contextualizar. E a mensagem é a seguinte: absurdo esse guri ter levado uma faca para o colégio. Trata-se aqui do seguinte: hoje pela manhã, um menino, adolescente de 13 anos, foi pego ao chegar na escola com uma faca na sua mochila, né? Isso vem nessa esteira de acontecimentos por escolas do nosso país, que tem gerado uma grande insegurança na comunidade escolar, nos pais, nos próprios alunos, nos professores especialmente, e isso terminou acontecendo. E o menino argumentou que tinha levado esse instrumento para sua proteção pessoal. Inclusive, essa semana a gente vai abordar esse tema, que é um tema cheio de muitas nuances, né? Não tem receita para acabar com estas situações, mas é importante que nesse momento todos tenham calma, tranquilidade para lidar com esse assunto, para que a gente não tenha a situação saindo do controle mais do que já saiu em alguns locais, em algumas escolas, né? Vamos agora para a nossa tela, mensagens do nosso WhatsApp. A Sheila está participando. Triste deixar a poda daquela árvore daquele jeito. Depois da tragédia, eles resolvem. Infelizmente, diz aqui a Sheila, comentando mensagem anterior que a gente mostrou aqui, né? De uma árvore que está com galho ali, cai não cai, numa praça aqui de Cachoeira do Sul. E, portanto, o setor aí da Secretaria de Meio Ambiente precisa dar atenção. A Thaís Silva, olha só, a Thaís foi nossa editora executiva, bastante tempo aqui na TV Cachoeira, está de volta, inclusive a São Paulo, né? A Rede Novo Tempo está comentando a nossa reportagem sobre os golpes, sobre as fraudes. Também tentaram me passar esse golpe por SMS. Peguei esse texto da mensagem e joguei no Google para ver se tinha gente reclamando da mesma coisa. E tinha de fato. Acessei minha conta para ver se algo constava lá e nada. Tem que ficar de olho. É isso mesmo. Obrigado, Thaís, pelo relato, né, que venha contribuir nessa discussão e nesse cuidado que todos nós precisamos ter com os golpes. Daqui a pouquinho, mais recados por aqui. Você de casa pode continuar participando com a gente. Com o objetivo de estimular o comércio na zona urbana e proporcionar um deslocamento seguro e fixo para quem vive no interior, o município de Cerro Branco decidiu oferecer transporte coletivo sem cobrar passagem. Em uma semana de funcionamento, o serviço já foi aprovado pelos usuários. O transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul é um dos grandes dilemas do Executivo Municipal. O serviço é profundamente criticado por todos os moradores. Medindo as proporções de tamanho e também a diferença na população, o município de Cerro Branco decidiu inovar e oferecer um serviço completamente gratuito para a população e que atende principalmente a zona rural. O trabalho começou recentemente e já caiu no gosto da população e também na aprovação desses usuários. A iniciativa da Prefeitura de Cerro Branco faz parte do projeto Tarifa Zero, inspirado em 2 municípios gaúchos. Desde o início de 2020, essa linha de ônibus não era oferecida para o interior. Com a demanda crescendo e a pressão de vereadores, o prefeito decidiu presentear a comunidade com um transporte gratuito, na quinta e também na sexta-feira. Serão atendidas as zonas alta e baixa do município, viabilizando o deslocamento dos moradores do interior para a cidade e vice-versa.
A iniciativa terá um custo médio anual de R$ 100 mil, retirado do recurso livre do Executivo, sem um aumento embutido nos impostos municipais. Essa ideia partiu de uma demanda da comunidade que eles solicitavam muito que tivesse, né, o transporte coletivo para que pudessem vir à cidade, no supermercado, no banco, né, no posto de saúde, enfim, para qualquer finalidade, né, porque havia um custo bastante elevado que eles tinham que pagar um transporte particular para se deslocar. E a gente pensando também na retribuição desse transporte, naquilo que vai incentivar o comércio de Cerro Branco, né? Toda a cidade, nós pensamos em oferecer esse transporte para a população. Por que gratuito? Nós pensamos em conceder o transporte gratuito, né, para que também as empresas tivessem oportunidade de oferecer esse transporte à nossa população. Como o município é completamente interligado com o interior, essa linha não é exclusiva para a zona urbana. Aqui em Cerro Branco, é muito comum encontrar casas ao lado de pequenas quadras de arroz. Tudo isso muito próximo do centro. O motorista responsável e também vereador cerrobranquense, Alessandro Stringini, reforça que isso vai contribuir e muito para o desenvolvimento do município. É gratuito, né, para o pessoal da nossa comunidade aí, né? E estava mais que na hora que saísse isso aí, né? A gente fica muito grato aí, né? O pessoal que se empenhou por isso aí, os vereadores, o prefeito, né? Por esse transporte gratuito para a nossa população, né? Que é de grande valia, né? Onde que todo mundo ganha, desde a população e o comércio também, né? Que estava muito defasado já desde a pandemia, né? Então acho que chegou numa boa hora esse transporte para a nossa comunidade, né? Se deslocando tanto para pagar suas contas, para ir nas consultas, né? E mais seus deveres a fazeres dentro do município. E para entender melhor a importância desse serviço, nós pegamos a estrada e fomos conversar com a Marlete e também a Ivonete, duas usuárias que utilizaram o transporte nessa primeira semana e aprovaram a decisão do Executivo Municipal. Muito bom mesmo, adoremos de ter agora o transporte aqui para nós, beneficia nós todos aqui, porque senão não dependia de pagar carro para levar nós lá. E aí era isso aí, eu achei muito bom mesmo. E como é que vocês estavam fazendo nesse momento, nesses 2 anos de serviço parado? A sorte que meu pai ele tinha o carro, mas né, todas as vezes ele tinha que, às vezes ele não podia, tinha que estar trabalhando, ele tinha que deixar do serviço dele para levar nós no médico, buscar remédio, tudo era assim. Então ele que tinha que levar nós, ou nós pedir para outro, pagar outro carro particular, ou depender dos vizinhos. Tenho certeza que vai ajudar bastante também a todos, né? Porque todo mundo reclamava. Tomara que continue, né? Mas precisava, e daí com o negócio da pandemia, a gurizada poderiam ir, não poderiam ir tudo junto, né? Os adultos e com as crianças. As outras coisas tudo era liberado, mas aí o ônibus não, né? Para nós é um problema. Mas agora, tomara que continue. Vai ser muito bom. Para nós aqui é bom, porque a gente não tem como ir sempre, né? Assim, pagar às vezes táxis, ou a gente tem condição, mas sempre é bem custo bastante, né? Gasolina cara, pneu, essas coisas, tudo estrada às vezes não tá boa, né? Ou bastante pedra, coisa ou outra. Mas agora tá sendo bom, tomara que continue. Estamos bem contentes, a minha família tá super feliz. Porque a gente sabe hoje o poder aquisitivo está cada vez mais difícil, os salários, né, eles não são suficientes muitas vezes para as despesas da casa. Então nós como município, como o munícipe ele paga seus impostos, né, nós também podemos oferecer esse serviço para a população para que eles tenham um retorno também daquilo que eles oferecem ao município, né. Eu me sinto muito gratificado em poder oferecer isso para a população, não por ego próprio, mas também por poder ajudar a população, né? E a população parece estar aprovando, né, como a gente viu aí na reportagem. É importante que os municípios pensem nessa questão do acesso das populações rurais às zonas urbanas, algo importantíssimo. Gente, uma escola do campo na região noroeste do Rio Grande do Sul teve um dia de campo para mostrar o resultado do trabalho com plantas que faz durante o ano. O projeto envolve principalmente as crianças. A reportagem é da nossa parceira Emater.
Meu nome é Valentina, sou aluna do 2º ano e vou falar um pouco sobre a Marcela. Ajuda no tratamento da azia, dor de cabeça, cólica, diarreia, cálculo biliar e outras coisas. Hoje, a Escola Estadual de Ensino Fundamental São Pio X, no interior de Bozano, parou para um dia de campo. Além de alunos, pais, professores, o prefeito e representantes de instituições de ensino, pesquisa e extensão rural compareceram ao evento que reuniu mais de 500 pessoas. Nas paredes, na horta e no horto medicinal, a escola mostra o resultado de 2 projetos. O Mãos na Terra, que desenvolve em parceria com a Emater e Sicredi, e o Flores para Todos, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. O projeto Mãos na Terra surgiu em 2022. A gente tem um trabalho com plantas medicinais, com flores, com paisagismo, então é um trabalho integrado. Literalmente, mãos na terra, as crianças colocam a mão na terra e participam do projeto, né, através desse conhecimento que é produzido de forma muito didática. No projeto Mãos na Terra, as crianças fizeram um estudo com 27 famílias. As 8 plantas mais usadas pelos pais dos alunos foram cultivadas na mandala e no homem medicinal. Nas aulas de matemática, os alunos aprenderam a fazer gráficos e nas aulas de inglês aprenderam a escrever o nome da planta na linguagem popular, científica e na língua inglesa. Então nós temos aqui uma mandala e temos também o homem medicinal, que a gente sempre tem então como base esse livro que é do Harry Lawrence e de Abreu Matos, que a gente sempre utiliza então um conhecimento científico para dar um embasamento teórico, para a gente poder trabalhar então cada planta, para que serve a sua função, a fitoquímica, conhecer, né, o seu uso apropriado e os estudos que tem relacionado às plantas medicinais. No projeto Flores para Todos, a Escola São Pio X e a Universidade Federal de Santa Maria cultivaram na horta da escola girassol de corte e gladiolos. Uma oportunidade para os alunos ficarem frente a frente com a ciência e a pesquisa. A gente tem 4 estágios, R1, R4, R5 e R5.1. O R1 é quando está aparecendo o primeiro botão floral, uma pontinha preta assim. O R4 é quando está aparecendo as primeiras pétalas amarelas, quando o botão ainda está fechado. O R5 é o ponto de colheita, quando as pétalas amarelas estão no ângulo de 90 graus. E o R5.1 é quando ele está todo aberto, como que tem aqui no vaso. Era o que nós estávamos querendo para a nossa escola. Que os nossos alunos, que a nossa equipe realmente colocasse a mão na terra, para conseguir valorizar o trabalho das famílias, da escola, dos pais de alunos na comunidade rural. Saindo da horta, na sala de aula, os alunos fazem arte. Sozinhos, com as próprias emoções, eles vão combinando cores e traços. O projeto Flores para Todos parece ser um ponto de luz e esperança em meio a uma vida cheia de desafios. Quem ganha com isso? A comunidade ganha com isso, a escola ganha com isso, a educação ganha com isso, o país ganha com isso. Muito bom, essa é a educação que a gente espera para o nosso país, né? Uma educação que seja capaz de proporcionar a reflexão, que proporcione a integração da comunidade escolar, a integração naquela cultura local em que a escola está inserida e que traga também a comunidade escolar. Por que não, né? Afinal, educação é uma responsabilidade de todos. E que bom que a gente tem a oportunidade de mostrar algumas iniciativas assim. Afinal, a gente está numa semana em que a gente vê apenas notícias, ou especialmente notícias negativas sobre a educação brasileira, mas também tem muita coisa boa na nossa educação, não está tudo perdido, né? Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. E, portanto, essas iniciativas são importantes que a gente veja e tome lições a partir delas, né? Gente, Cachoeira do Sul é pioneira na produção de azeite de oliva extra virgem. O produto recentemente conquistou o selo de qualidade premium. A distinção só é dada para empresas enquadradas em critérios determinados pela Secretaria de Inovação do Rio Grande do Sul. O repórter Gabriel Hag conta melhor, verificou melhor esse assunto e traz agora os detalhes. Oi, Gabriel, boa tarde. Daniel Nunes, muito boa tarde também para quem está nos assistindo na nossa companhia. Vamos falar agora sobre um assunto bem bacana que está sendo desenvolvido pela Secretaria
Estadual de Inovação do Rio Grande do Sul, que é o selo dos produtos premium. A gente vai entender melhor. Para isso está aqui conosco a Suzana Sperry, ela que é assessora de gabinete da Secretaria de Inovação aqui do Estado. Suzana, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Suzana, eu começo te perguntando, explica melhor para a gente o que são esses produtos premium que a Secretaria de Inovação está passando a trabalhar agora. Então, a Secretaria de Inovação, a partir do ano de 2019, implementou um programa chamado Produtos Premium. Na verdade, esse programa foi instituído por decreto, né? Então, tem uma série de condições que são descritas nesse decreto, para que a gente consiga, então, determinar o que são esses produtos premium. E o nosso objetivo com esse programa é agregar valor nas nossas cadeias produtivas. Então, a gente trabalha com diferentes produtos, né? Mas nós sempre trabalhamos por demanda. E lá no início do nosso programa, o primeiro setor que nos procurou para solucionar uma série de gargalos e com isso a gente ter condições de atribuir o selo de produto premium foi o setor da carne bovina. Mas o setor da carne é uma cadeia longa, né? Então, paralelamente a isso, a gente também foi procurado pelo setor da oliva, que é uma cadeia mais curta. E aí, por isso, o primeiro selo a ser instituído foi o da oliva, porque se tornou mais fácil de trabalhar em função do tamanho da cadeia. Suzana, pois é, e como é que se dá esses produtos chegarem até vocês? Como é que vocês escolhem? Como é que funciona tudo isso na prática? Na verdade, não é uma escolha, né? A gente simplesmente recebe as demandas, como foi o caso da oliva, por exemplo, e eu vou falar bastante na oliva, porque é um selo que nós estamos constantemente trabalhando, né? Ele não é um selo que tem um início, meio e fim. Ele, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com o produto, nós sempre estamos atualizando e fazendo as correções necessárias para que esse produto continue a ser chamado de produtos premium. Então, contando um pouquinho da história, vou tomar o setor da oliva como exemplo, porque é mais fácil da gente visualizar, né? O setor da oliva nos procurou, através do Ibroliva, falando a respeito de uma série de gargalos que eles tinham, né? Entre esses gargalos, a questão da falsificação dos azeites. Estavam entrando no estado muitos azeites importados, e que aqui recebiam um rótulo de produto brasileiro, né? Produto gaúcho, e muitas vezes um azeite de baixa qualidade, vendido no mercado como sendo um azeite de qualidade, como sendo gaúcho, e na hora do consumo era aquela série de problemas e as decepções do consumidor. Então, nós criamos, em conjunto com o Ibroliva e uma série de experts da universidade e do setor no âmbito nacional, nós criamos um conjunto de critérios para que este azeite produzido no Rio Grande do Sul passe por uma análise laboratorial e sensorial e possa, então, ser chamado de produtos premium. Então, ao final, quando a gente escolhe esse produto ou escolhe trabalhar com este segmento, é muito em função da urgência que eles têm e da representatividade na economia, né? Então, o setor da oliva é um setor que no Rio Grande do Sul tem crescido bastante nos últimos anos, né? E tem muita visibilidade. Os problemas que eles estavam encontrando eram problemas bem graves e que poderiam denegrir essa imagem de bom produto que nós já tínhamos, né? Então, por isso, a nossa urgência em trabalhar. Aí, com essas informações todas, nós submetemos, então, ao comitê gestor do programa a ideia de trabalhar com o setor da oliva. Foi aprovado e, a partir disso, então, se começou a construir esses critérios e a estabelecer essas normas para que os azeites sejam testados e aqueles que são aprovados recebem, então, o selo de produto premium. Pois é, essa questão da olivicultura também muito nos atrai aqui em Cachoeira do Sul, até porque a cidade é pioneira, né, na olivicultura do Brasil. Já estamos aí com mais de uma marca na cidade, várias até, crescendo. É um negócio que cresce muito, é uma área que cresce muito, é uma cultura que a cada dia vem ganhando mais adeptos também. E como é que se dá esse trabalho de vocês? Tu estavas comentando da análise, né,
Análise sensorial, análise técnica. Como é que funciona isso até chegar nas marcas que recebem esse selo? Nós trabalhamos por safra, né? Então, por exemplo, nosso primeiro selo foi de 2022. Agora começamos o trabalho para a safra de 2023. Os produtores precisam ser necessariamente filiados ao Hidroliva ou a qualquer outra entidade, né? No nosso caso, a gente trabalha com o Hidroliva, e se vocês olharem lá a imagem do selo, ele tem lá Hidroliva, porque foi o parceiro que nos demandou, né? Foi através dele que se criou esse selo e esse conjunto de critérios. O que não impede da gente, naquelas revisões que eu falei anteriormente, fazer parceria com outras entidades e que possamos também trazê-las para dentro desse selo, né? E então, assim, a cada safra, a gente coleta as amostras, os produtores interessados em submeter os seus produtos para análise nos entregam as amostras através do Hidroliva, preenchem uma série de formulários nos quais eles descrevem ali a origem, a quantidade, o invase, enfim, todos os critérios, colocam ali os laudos técnicos a que foi submetido o seu azeite, para que ele possa ser então encaminhado para análise sensorial. A partir da aprovação na análise laboratorial e na análise sensorial, ele está apto a receber o selo. Suzana, e vocês, enquanto secretaria, acreditam que com a chegada desse selo premium, de produto premium, vai acabar fomentando também o setor e também trazendo mais credibilidade, por exemplo, para o cliente final? Com certeza, isso a gente é um trabalho que a Secretaria vem fazendo, que não é só esse trabalho de coleta e de análise desses produtos, né? A gente também quer trabalhar, e já estamos trabalhando, a cultura do azeite no estado, né? Porque a gente sabe que o azeite que é consumido aqui, ele não é um azeite, na sua grande maioria, de boa qualidade. Inclusive, numa conversa com os nossos parceiros lá do LFDA, eles nos disseram que, através das análises que eles realizam, mais do que 70% dos azeites testados não são azeites extra virgem. Ou seja, nós estamos comprando gato por lebre, né? Porque se você for comprar um azeite no supermercado, que não seja um azeite gaúcho, você vai comprar, muito provavelmente, um azeite virgem e não um azeite extra virgem. Não significa que o azeite virgem não seja de qualidade, mas sim, se você está lá no rótulo, se você tem no rótulo azeite extra virgem, você quer adquirir um produto com todas as características do extra virgem, né? Sabemos que o azeite virgem não tem todas as características físico-químicas, então é bem complicado isso. Vocês estavam comentando, vocês começaram esse trabalho ainda no ano passado, né? Teve o selo 2022, e agora o selo 2023, e de lá para cá vocês perceberam mais engajamento de novos produtores, por exemplo? A gente ainda não recebeu todas as amostras, né? Nós iniciamos agora esse processo, nós não recebemos todas as amostras, então nós não temos um comparativo ainda com o ano passado, mas a tendência é que a gente receba um volume maior, até porque o número de produtores e o volume da produção também aumentou bastante, né? E esse trabalho de conscientização e de disseminação da informação é um trabalho que a gente está bastante focado, porque não adianta você saber, quando eu falo você, né, nós aqui no estado sabermos que o nosso produto é de qualidade, e só nós aqui sabermos. A gente precisa colocar isso da casa para fora, né? A gente precisa que os outros estados saibam, a gente precisa dar visibilidade para esses nossos azeites. Muitos deles já têm prêmios internacionais, já têm destaque internacional, mas a gente quer que outros também tenham essa possibilidade, essa oportunidade. Então, a gente está trabalhando muito nessa ideia de que o consumidor precisa estar informado, que precisa mudar a cultura do azeite aqui no estado, para que a gente possa, então, disseminar mais essa informação e consumir produtos de mais qualidade. E justamente com iniciativas como essa, se traz mais qualidade, se traz mais credibilidade. Como tu estavas comentando, é bom para o consumidor saber a diferença do virgem para o extra virgem, por exemplo, né?
Exato. E é uma questão bastante delicada, né? Porque ainda há pouco comentávamos aqui na secretaria que mesmo que o nosso azeite seja um azeite de excelente qualidade e que vamos supor que a população tenha essa consciência total, nós não temos, os nossos produtores, eles não têm condição de atender uma grande rede de supermercados, né? Então, são produtos que são diferenciados e eles são vendidos em locais diferenciados, né? Em delicatessens, em lojas gourmet, enfim, porque a nossa produção ainda não comporta. Mas eu acho que não demora para que a gente consiga atingir um outro patamar. Suzana, e falando também do selo prêmio, né, de qualidade, trabalhando já com a olivicultura, vocês ainda na secretaria têm previsão de trabalhar com outras áreas também, ainda agora em breve? Sim, nós já estamos trabalhando. Aliás, como eu te falei, né, ainda há pouco, o nosso primeiro selo foi o selo da carne. O início do trabalho foi com o selo da carne bovina. Já temos carne bovina selada com o selo premium. Agora estamos trabalhando também o setor da carne ovina. E já, assim, a nossa ideia é que já na Expo Inter se faça o lançamento desses outros 2 selos. Tá certo, Suzana. Obrigado pelas informações e bons trabalhos aí para vocês, cada vez mais valorizando e enaltecendo a qualidade dos produtos feitos aqui. Muito obrigado pela tua atenção conosco. Muito obrigada, foi um prazer. Isso aí, Daniel. Conversamos, portanto, com a Suzana Sperry, ela que é assessora de gabinete da Secretaria de Inovação do Rio Grande do Sul, falando sobre a valorização do produto, a qualidade por meio desse selo prêmio. De momento era isso, volto contigo ao estúdio do NT Sul. Obrigado, Gabriel, pelas informações. E nós vamos agora para mais recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado a você de casa que interage diariamente, troca informações com a gente. Por isso, vamos para a telinha para ver as mensagens do nosso WhatsApp e deixamos o número na tela para você continuar mandando o seu recado, a sua informação. A Vanessa, parabéns Cerro Branco, dando valor para o pessoal que mora no campo. Obrigado, Vanessa, pela participação, comentando a questão da gratuidade, né, do ônibus para fazer o transporte de quem mora no campo para a zona rural do município de Cerro Branco. Ednei, parabéns ao município de Cerro Branco, oportunidade de desenvolvimento e atendimento do povo rural e também da cidade. Obrigado, Ednei, pela participação com a gente aqui. A Yolanda, olha só, a Yolanda, inclusive, esteve nos visitando ontem aqui na TV, né? E ela diz aqui, estou desde janeiro aguardando para fazer fisioterapia pelo SUS. Vou na Secretaria de Saúde e eles só me mandam esperar. Obrigado, Yolanda, pela participação. A gente torce aí que a fisioterapia saia o mais breve possível, né? Quem mais? Paula dos Santos. Olha, a gente está recebendo aqui uma enxurrada de mensagens sobre a questão das escolas. Amanhã tem conteúdos especiais sobre este tema aqui na tela da TV Novo Tempo. E aí ela traz aqui este alerta e esse pedido que muitos pais estão fazendo, este apelo por segurança nas escolas. E ela diz, tenho 2 filhos, estou com medo, precisamos de segurança nas escolas. Obrigado, Paula, pela participação. Quem mais? Tem mais recados também sobre isso? O Marcos, de Cachoeira do Sul. Sabe informar como vai ficar a situação das escolas? Não seria o caso de parar com as aulas, dar férias ou alguma coisa parecida? Obrigado, Marcos, pela participação. Informação que a gente tem de momento que tudo segue normalmente, tanto na rede pública estadual, no Rio Grande do Sul, quanto na rede municipal. Amanhã, informações detalhadas sobre isso por aqui. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras notícias. E amanhã a gente se encontra de novo aqui na tela da TV Novo Tempo e também pelas redes sociais. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!